Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Agora são 18 horas 14 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, soja, dólar, índice, café, enfim, mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida, confere ali se o sininho está ativado. Usa a parte de comentários para comentar, tirar dúvidas, sugestões, isso é muito importante porque essas dúvidas, os comentários aqui, além de gerar engajamento no vídeo e fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que esse canal é um canal educacional e indique para outras pessoas, também as dúvidas aqui colocadas eu trago para os vídeos, então ajudam outras pessoas que estão aprendendo com as dúvidas ali. Beleza? Então é muito importante o comentário de vocês nos vídeos. Também aqui no cantinho da tela tem o QR Code, então se você é novo aqui, não viu falando isso que eu falo em todo vídeo, está assistindo pelo computador, pela TV ou qualquer outro smartphone ou qualquer outro objeto que dê para assistir, pega o teu telefone, escaneia ali o QR Code, ele já vai abrir direto o link do grupo do Telegram. Então acesse o grupo do Telegram, é gratuito e é um grupo, né? Não é um canal, não é uma lista de transmissão, é um grupo onde todo mundo troca informação, todo mundo fala, todo mundo ensina e todo mundo aprende. Então isso é muito bom porque essa troca de informação faz com que gere muito valor, né? Eu sempre falo que o principal bem que a gente tem aqui é esse grupo do Telegram, que eu vejo diariamente ele lá e tem ajudado bastante gente. Eu até estou falando um pouco menos no grupo lá porque eu estou criando um conteúdo para o milho, então ficar fazendo tudo ao mesmo tempo fica complicado, então eu dedico mais um pouco uma coisa e outra, ainda tenho que estudar, tenho que operar, tenho minha empresa para tocar, tenho meus livros para ler aqui, eu estou sempre aqui na volta, então estudo é muito importante, então eu vou fazendo um pouco de cada um ao mesmo tempo. Também quem estiver assistindo pelo smartphone, obviamente não vai conseguir escanear, mas tem o link na descrição ali, assim como também tem o link para planilha de controle de operações, IFR e tudo mais, e um breve resumo ali dos tópicos do vídeo. Beleza? Vamos adiante aqui, vamos começar falando do mercado. Vamos lá, Ibovespa hoje caiu 1,47%, dólar caindo 0,42%, café 0,51%, milho 1,59% de queda, soja 1,63% de queda, o boi subindo 1%, aí aqui só algumas ações dos juros também caiu um pouco, e lá fora também o mercado caiu um pouco. Então o Ibov reagindo um pouco aí a aumento da taxa de juros, tanto o Ibov quanto o dólar reagindo um pouco a isso, e aí também lá fora caiu, então dá essa mesclada de mercado. Vamos ver como é que vai se comportar aí até o final da semana, no caso amanhã, sexta-feira, e também até mais a próxima semana para a gente ver o que acontece no mercado. Beleza? Vamos começar aqui pelo milho, como a gente sempre faz. Lembrando que eu encerrei minha posição no milho, estou líquido no milho, né? A tendência no milho ainda é uma tendência de alta no gráfico semanal, nada mudou, então a gente consegue, por exemplo, deixa eu tirar essas linhas aqui, vou deixar só a linha lá do topo, mais ou menos, vou puxar um pouquinho para baixo aqui, beleza? O que a gente consegue ver? Que ele segue numa tendência de alta. Essa minha média que eu mudei, ela está com uma média móvel de 20. Tá? Eu mudei aqui porque eu estou fazendo alguns testes de algumas estratégias, principalmente mais na parte day trade, que eu estou testando, utilizando bastante a conta demo, fazendo alguns testes em estratégias e estou usando ela na média móvel de 20. Mas eu estou fazendo... os testes não é para ganhar mais, nem para aumentar a mão, nem nada. Pelo contrário, é um teste que eu consigo reduzir o meu risco, tentar otimizar melhor ainda a equação do trader ali, né, que é o quanto eu aceito perder para o quanto eu quero ganhar. Então eu estou tentando melhorar um pouco, mudar um pouco a mecânica, como é que funciona algumas operações. Obviamente que eu vou validar isso ao longo de um período interessante, aí, sei lá, algumas semanas ou meses, e aí isso vai fazer com que eu tenha um risco menor, ou que eu consiga mitigar um pouquinho melhor o risco. E aí, obviamente, com uma oportunidade boa, eu consigo aumentar a mão, tendo um risco igual ao que eu tenho hoje, né? Então, é alguns estudos que eu estou fazendo. Eu estou sempre inventando moda aqui, porque o mercado é dinâmico, então também tem que ser, né? Mas vamos lá. O milho segue aqui numa tendência de alta, então ele vem aqui ó, firme e forte,
seguindo uma tendência desde lá o ano passado. Olha, se a gente puxar aqui essa linha, né, como ele respeita ela aqui, cada vez que ele toca a linha, geralmente sobe um pouco. Beleza, essa semana ele deu uma queda aqui, tocou na linha, que inclusive, até posso colocar aqui para facilitar a vida, né? Ela é bem próxima à média móvel de 8 aqui, ó. Então se eu pegar a linha ali, colocar aqui talvez uma média móvel de 7, de 9, vai estar mais para baixo, então tem que ser a média menor. A média de 7, olha ali, ó. A média móvel lá de 7 períodos, ele respeita um pouco mais, obviamente que aqui fechou fora, mas depois fechou dentro. Mas olha ali, mudou. Então, isso aqui mais uma vez, já aproveitando o parênteses, que não existe essa de, qual média tu opera, eu vou operar com a média que tu usa, porque a tua média é isso, aqui lá, o fulano usa a média tal, lá o Bo Williams, que é um gênio lá do Ficube, usa as médias dele diferente, com os fractais, e tu pega lá qualquer outro trader famoso aí, lá fora ou aqui mesmo, utilizam médias cada um com seu período, ou uns utilizam 2, 3 médias. Isso não importa, desde que tenha uma média, só para te saber onde é que está o meio da rua, saber onde é que está o meio do rio ali, tá? Se o pessoal está acima ou está abaixo. E aí opera conforme a média, isso não tem muita lógica. Se tivesse, todo mundo utilizaria a mesma. Todo mundo ia utilizar a média móvel de 7, de 9, a de 10, a de 8, a de 17, a de 20, 50, 100, 70, 72, 80, e aí vai, 100, 200. Então tem 300 tipos de média diferentes, né? Cada um utiliza o que quer. Mas, enfim, o milho segue na tendência aqui. Obviamente, ele fez um rompimento aqui há alguns dias, né? Rompeu, algumas semanas, na verdade. Rompeu, a gente comprou aqui, fez uma operação boa, voltou um pouco aqui, eu ganhei um pouco, depois eu fui estopado. E aí agora de novo fui estopado mais uma vez. Ainda assim, né, considerando essas 3 semanas aqui, eu estou com lucro considerável. Por quê? Porque eu geralmente não, né? É uma regra, e deveria ser uma lei, eu sempre ganho muito mais do que eu arrisco. Então aqui eu aceitei perder 2, 3 trades, ainda assim estou num lucro com esse trade aqui que eu fiz. Obviamente devolvi um pouco, mas faz parte, a ideia é você buscar mais, né? Mas está na tendência de alta. Por que eu não continuei comprado? Porque eu não estava a fim de pagar um stop muito longo. Inclusive ele chegou a vir aqui na média era um ponto de compra. Eu não comprei aqui porque eu estava utilizando outra estratégia de operação, né? Então se a gente botar aqui no gráfico diário, quem lembra que eu falei ontem, né? Quem assistiu o vídeo de ontem viu que eu falei o seguinte, deixa eu botar aqui os desenhos aqui na minha, aqui, vou pegar uma cor mais colorida. Quem lembra que eu falei ontem viu o seguinte, que ele estava subindo aqui, ele desceu e eu tinha comprado de novo aqui, né? Por quê? Porque esse candle foi um candle muito bonito, é um candle que deixou um pavio grande, ou seja, mostrou uma defesa muito forte compradora. Ele estava abaixo da média, essa aqui no caso é de 7 que eu mudei, mas mesmo assim ele estava abaixo da média móvel de 8 que eu estava operando no diário, e aí esse candle conseguiu vir lá de baixo e puxou aqui em cima. Também ele chegou próximo a essa região aqui, que é um topo anterior rompido, né? Então mostra que o pessoal não quer deixar cair para cá. Beleza, isso aqui me indicou um sinal de compra, né, bem bonito. O alvo seria lá em cima, lá depois dos R$100. Mas ele fez esse candle aqui, perfeito, um candle muito bom. Compraram acima dele, foi esse candle aqui, foi lá em cima. Porém ele fechou um candle de indecisão. O que eu falei ontem foi o seguinte: se ele perdesse essa mínima aqui, principalmente a mínima desse candle aqui, esse aqui também obviamente, mas ele é um candle de decisão, mas desse candle aqui, o que indicaria? Indicaria que os compradores dessa barra ainda não tinham ganho dinheiro. E também indicaria o seguinte, a possibilidade da formação de um topo duplo, ou seja, aqui e aqui. E a partir do momento que a gente tem, né, deixa eu limpar tudo isso aqui, um topo duplo formado no topo, né, no topo histórico, aqui, por exemplo, e aqui, a partir do momento que a gente perde isso aqui, o milho no gráfico diário, esquece o semanal, fica com uma cara de quem, beleza, vou cair mais um pouco. Pelo menos até onde? Pelo menos até aqui embaixo.
aonde bem provável que, como já entrou compra aqui e também já teve venda aqui embaixo, é esperado que aqui nessa região tenha uma certa resistência do pessoal comprando aqui, não deixando romper. Primeiro, porque tem esse pavio. Segundo, porque já é um topo anterior rompido. E a partir do momento que a gente rompe um topo, espera-se uma resistência em cima dele antes de subir. Tá? Então esse topo duplo que pode ocorrer amanhã, por exemplo, na perda da mínima desse candle de hoje, pode acontecer se fizer uma barra preta aqui. Tá? Também pode lateralizar? Pode. Uma lateralização aqui com esse range aqui de 96 a 93 e pouco, ou seja, de 3 pontos no gráfico diário, uma lateralidade no gráfico diário de 3 pontos, é nada mais nada menos do que um candlezinho estreito, um doji num candle semanal, num candle de 2 dias, de 3 dias. Então sempre uma lateralidade num gráfico menor vai ser uma correção, uma pequena correção talvez, num candle semanal, num gráfico semanal. Então, por esse motivo, eu encerrei a posição que eu estava no milho, né, por ter feito esse movimento aqui. Eu entendi que a minha leitura inicial era o quê? Beleza, formou esse candle aqui, esse candle foi um candle bonito, comprei aqui com alvo lá 2 vezes para cima. Só que ele está voltando. O stop ideal seria aqui atrás. Não estava a fim de pagar esse stop. Ah, então não deveria ter entrado na operação. Não, deveria, porque o candle foi bom. Eu só quis botar um stop mais curto por gerenciamento de risco. E aí quando ele faz esse topo duplo aqui, se ele romper, eu nesse caso pensaria em venda, apesar de que se eu fosse vender também, seria cauteloso, porque tem este candle forte aqui. Então é muito comum acontecer, por exemplo, de amanhã fazer uma barra branca aqui. Fazer uma barra branca aqui e de preferência com a máxima dela menor do que a máxima de hoje, e aí depois talvez semana que vem ele faça uma barra preta, e se ele fizer a barra preta e perder essa barra branca aqui, aí fica mais claro um movimento, né, pensando aqui para baixo, fica mais claro. Por quê? Porque ele tentou cair, voltou, tentou subir, tentou voltar para o topo novamente e caiu. Então é bem normal isso. Um topo duplo nada mais é do que chegou num topo, corrigi e tentei romper e não consegui. Isso é um topo duplo. Pode ver que ele tem um leve viés aqui, mas isso aqui é desprezível e não é essa linha. É essa linha. Um leve viezinho aqui, ó, de baixo, né, que daria para ter, mas isso aqui é totalmente desprezível, não faz nada. Mas esse topo é um pouquinho mais baixo que esse. Então, beleza, mas eu ainda prefiro enxergar ele como a mesma região, porque é uma diferença muito pequena aqui. E aí talvez ele venha. Tá? No semanal, a tendência é de alta, nada mudou. Pelo contrário, quem conseguiu pegar uma compra aqui embaixo se posicionou muito bem. E aí ele está fazendo esse movimento bonito. Olha esse candle aqui, fechou um candle preto, perdendo aqui ele veio embora. O alvo dele, pelo menos 2 vezes. 1 para 1 já é um alvo bom. 1 para 1 daria onde? Se a gente pensasse aqui em 3,6 pontos, deu aonde? Aqui embaixo onde ele bateu e voltou. Então estava bem na média e voltava. É mais ou menos um tamanho padrão que os candles semanais aqui têm feito várias vezes. Então pode ser que ele lateralize um pouco aqui antes de chegar lá perto do 100. Mas como eu falo, geralmente quando ele chega nessa região perto do 100, pode ser que ele chegue. Assim como quando ele rompeu aqui, eu estava posicionado e peguei essa compra, eu falei em tomar uma certa cautela, porque isso aqui pode ser simplesmente um movimento de exaustão. Geralmente um rompimento no início de uma tendência ele marca com um candle forte, mas também às vezes no final da tendência ele marca com um candle forte. E é o estilo de candle que apareceu aqui. Por quê? Porque é um candle forte que teve no topo, é um candle fechando na máxima e ninguém comprou acima dele. Sequer um tique teve acima dele, ou seja, ninguém mais conseguiu comprar. Então pode ter sido um candle de exaustão e aí o pessoal fica querendo comprar aqui e ficar preso, porque o peso mesmo está querendo vender. Então, por esses motivos, né, apesar daquela barra bonita ali no diário, por hora eu tô de fora um pouco do milho e aí vamos esperar o que ele vai fazer.
Ah, mas tem o dólar que agora caiu e aí o dólar impacta no milho e tudo mais. Sim, o dólar impacta no milho. Já fiz estudo aqui no canal de correlação de dólar e milho, dólar e boi, milho e bove, e boi e bove, milho com boi. Fiz um monte de correlação aqui no canal. Então, só procurar aí nos vídeos antigos, vai achar aí alguns dados de correlação aí que tem. Mas eu prefiro não me ater a isso, porque eu não gosto de pensar de duas formas diferentes. Eu prefiro pensar numa estratégia que eu vou entrar. Bom, eu vou entrar no milho por quê? Porque o dólar está subindo, ou vou entrar no milho porque está fazendo um movimento bonito de compra? Ah, é porque está fazendo um movimento do milho de compra. Beleza, então esquece o dólar. Se o dólar subir ou cair, não me importa. Ah, mas eu vou comprar por fundamento porque o dólar está acontecendo isso, aquilo, outro e tem uma correlação positiva de pelo menos 60%. Bom, então eu tenho uma correlação que me diz que eu tenho 60% de acompanhar o dólar, mas o sinal não é bonito. E aí? Ou o sinal é muito bom, alinhou os dois, eu vou entrar? Aí, beleza. Mas eu prefiro tentar focar numa coisa. Que nem eu falei, eu fiz uma compra aqui em cima no milho baseado numa estratégia que não era, por exemplo, a estratégia lá de comprar nas médias. Né? Mas ó, gráfico diário, média móvel de 8, 7, que eu vou botar de 8, que é que eu sempre falo. Média móvel de 8 já está virando para o lado, mas obviamente ainda tem espaço para andar aqui. Beleza? O boi é um que respeitou a média móvel de 8. Né? E eu fiz a mesma estratégia que eu comprei no milho, e aí não aproveitei a estratégia da média móvel. Quem me acompanha, quem já viu o vídeo que eu falo, a melhor estratégia, não sei o que mais, é exatamente essa. Qual que é? Quando ele bate na média móvel, compra. Bate na média móvel, compra. Inclusive, se eu puxar aqui, deixa eu fazer um teste. Deixa eu botar aqui uma média móvel de 20. É muito pouco. Tá? Aqui deu quase um toque. Mas tem literaturas que falam o seguinte: utilizando uma média móvel exponencial de 20, se o ativo está em tendência e ele está há mais de 20 dias ou há mais de 20 candles, e aí depende do período que se for usar 5 minutos, vai ser a mais de 20 vezes 5 minutos, né? Então, há mais de 20 candles acima da média móvel, que está operando a média móvel de 20, ou seja, tem um gap entre a média, aqui, ó, tem um gap aqui, ó, entre a média e a mínima dos candles. Na primeira ocasião que ele tocar na média, compra, porque a chance dele vir testar o topo anterior é mais de 60%, é uma chance forte. Então, por exemplo, aqui, pelo menos o alvo seria o topo anterior, por exemplo, teria lá 8 ou 9 pontos com um stop bem curto. Claro que às vezes ele toca e volta, então é difícil de pegar, mas aqui é um caso. A média móvel de 20, é um período maior. Tanto é que aqui ele deu uma entrada, bem aqui, por exemplo, deu uma entrada só desde o ano passado. Então é um pouco mais difícil. No gráfico diário, se botar um gráfico de 60, aí já fica um pouco mais fácil. Mas também ele teria que estar pelo menos 20 candles, né, acima. E aqui não estava. Aqui talvez estivesse. É aqui, ó. 20, 23, ó, 20 candles. Tocou na média. Compra aqui, onde é que ele aqui? Ó. Exatamente essa literatura aqui, ó. Isso aqui é o que a literatura fala. Ó, fez um movimento aqui. Ó, 18 candles, 19, tá? Então ele andou 19 candles acima da média, caiu, tocou na média. O cara comprou aqui, ele vai testar o topo anterior. Foi aonde? Lá em cima. Claro, 1,6 pontos. Mas isso aqui é o boi. Tá? O boi é um pouco mais difícil, mas pensa, quem usa isso para fazer um day trade no índice futuro, talvez a coisa fique mais interessante porque tem mais liquidez. Mas voltando aqui no boi, que eu queria falar o seguinte: ele fez um candle vendedor muito forte, que foi esse candle aqui, um candle no topo. Inclusive, quem acompanha volume, deixa eu ver se tem algum gráfico de volume aqui, ó, tá aqui o volume. Dá para ver que o volume de venda desse candle foi bem maior que o volume de compra do candle de hoje. E nos últimos dias, né, ele teve um volume aqui bem representativo. Então, a gente pode colocar aqui uma ideia do tamanho desse volume. A outra vez que teve venda num volume semelhante foi nesse dia aqui, que
também foi no topo, logo depois de um candle bem forte, ele chacoalhou bastante aqui, que de topo a fundo chegou aqui a mais de 6 pontos, mas depois virou para cima e foi embora. Tá, mas é uma região aqui de volume alto, e aconteceu regiões acima dessa que o boi acabou caindo depois disso. Aqui ele subiu, ou seja, é uma coisa para se considerar, né? O volume anterior maior está, o volume anterior de queda está maior do que o volume de alta. Geralmente eu prefiro ao contrário, eu prefiro ver barras verdes maiores do que barras vermelhas. Isso mostra que o pessoal está mais comprador do que vendedor. Não me importa a quantidade, e sim a altura das barras em relação ao tempo. Mas claro, o boi é o boi, né? Então ele foi lá, respeitou a média, tocou na média móvel de 8, fez aquele tipo de trade que eu falo há muito tempo. Inclusive eu acabei não pegando essa entrada porque eu estava pensando em um outro tipo de estratégia. Mas eu comprei, né, ainda somando o stop que eu tomei, né, a saída do boi que eu tive, com o lucro que eu tive nele, eu ainda estou bem positivo. Mas claro, por exemplo, poderia ter comprado aqui embaixo. Deixa eu até olhar aqui, eu não acompanhei o boi de perto. Depois que eu saí, eu nem vi. Deixa eu botar no gráfico de 60, ver se ele deu um sinal interessante. Eu poderia ter dado aqui, ó. Aqui começou hoje o dia, virou para baixo, depois quando ele fechou esse candle aqui, e fez um movimento bem parecido com o que ele fez aqui atrás. Eu acho que eu comprei uma região parecida com essa. Não consigo achar, mas em algum rompimento eu comprei exatamente assim, que ele começou a andar de lado e depois rompeu. Agora que eu não vou conseguir achar, só porque eu queria mostrar. Mas ele costuma fazer isso às vezes. Então ele teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4 candles aqui praticamente, 3 ou 4 candles sem variação nenhuma, né? Candles 2Gs aqui, 2 deles sem nenhuma movimentação, ou seja, candles de indecisão, depois de fazer um candle forte. Então é aquela mesma história, né? Uma bandeira pode ser apenas um candle. Então, a partir do momento que ele rompesse essa linha aqui, poderia dar uma entrada, poderia. Eu não comprei, porque eu não estava nem olhando. Mas claro, também foi aqui, ó, nos últimos 2 horas do dia que o boi subiu, e no after ele subiu um pouco. E aí pode ter sido influência do dólar, que subiu no final do dia e o Ibov caiu? Pode. E aí se amanhã o dólar resolve cair, será que o boi vai cair? Não sei. Bom, se o dólar está empurrando para cima e para baixo, eu vou lá operar dólar, é mais líquido. Então tem que ter esse discernimento, né? Mas fez quem comprou, por exemplo, aqui embaixo, conseguiu pegar aí pelo menos 4 pontos, e aí ficou bem interessante. A tendência de alta, indiscutível. Olha o gráfico semanal onde é que está. Está esticado, mas eu falo que está esticado desde o ano passado e segue esticado. Então, ele só não estava esticado quando estava aqui embaixo. Mas depois disso tudo aqui, qualquer coisa é esticada, assim como aqui também é. Beleza? O que eu ia falar agora? Café. O café, deixa eu ver aqui, nem olhei o café hoje também. Eu fiquei mais focado em algumas outras coisas e olhei mais alguns ativos-chave. Café, ó, semanal, está um pouquinho abaixo ali daquela linha de baixo do candle, do canal. O gráfico diário deu uma chacoalhada aqui, ó. Então, por exemplo, o que eu falei aquele dia? O cara poderia ter comprado o rompimento desse candle. Se tivesse comprado o rompimento desse candle, o stop teria que estar atrás. Qualquer outra pessoa que comprou aqui achando que ia bater lá em cima, está aqui o stop, pegou aqui o stop nessa região, porque quem colocou o stop, por exemplo, aqui embaixo, né, com muita sorte ele lambeu o stop, ele voltou, mas quem deixou ali coladinho no fundo, ele pode ter pego. Por isso que eu sempre, isso aqui é um exemplo clássico, de que eu sempre falo, não adianta colocar o stop ali, ele fechou a mínima ali em, vamos olhar aqui, cadê mínima? 154,15. Vou botar meu stop 154,15 ou 154,16. Bota um pouquinho mais, vai perder mais 5, 10 reais, mas não vai mudar a tua vida. Pode ser que é muito melhor arriscar perder 5, 10 pila a mais do que ele voltar aqui com 3 pontos e ter perdido aqui embaixo, né? Então eu prefiro esse tipo de coisa, deixo uma gordurinha a mais. Mas o stop ideal, obviamente, era aqui no fundo e eu não queria pagar. Então, qualquer pessoa que comprou aqui pode ter sido estopada. E aí ele pode estar fazendo aquele movimento que eu falei aqui, ó, que é isso aqui, que é andar
no meio do canal. Então, um dos poréns, que eu sempre venho, que eu comento há alguns dias, é o ruim desse tipo de canal, com candle muito grande em relação ao canal, é que tu tem que fazer um alvo interessante. Tem? Até tem. O problema é que o stop está caro. Só que teria que comprar aqui tem que pagar um stop muito caro. Se fosse um ativo mais barato, beleza, o café é caro. Teria que ir lá em cima. E aí tem a resistência grande no meio do canal, que corre o risco dele voltar e fazer isso aqui que ele fez. E parece que está fazendo. Ou lateralizar aqui, né? E aí, o que seria ideal? Que eu falei, eu esperar um movimento onde ele faça um candle lá perto da base do canal, um candle estreito, um candle pequeno. Aqui foi o momento perfeito. Ele fez um candle bem curtinho aqui, que seria esse candle até esse pavio do lado aqui, lá na base do canal, depois explodiu para cima aqui, fazendo quase 20 pontos. Esse foi o trade perfeito. Os outros aqui, nenhum foi bom. Aqui de venda, poderia ter sido, eu comentei. É mais fácil vender aqui do que comprar agora, né? Porque aqui ele fez um candle vendedor e estava perto do topo com um stop bem mais barato, por exemplo, do que esse aqui. Mas vamos ver o que o café resolve fazer semana que vem, ver se ele vai ou se vai ficar enrolando um pouco nessa região aí. A soja, SJ Food, estou resbalando da cadeira, olha o que a soja fez. Lá em Chicago parece que a soja caiu, até vou olhar aqui. A soja fecha quase 30 pontos abaixo aqui, né? Então ela deu uma baixa interessante, e aí está basicamente tocando ali o fundo dessa linhazinha de tendência que a gente tinha aqui. Então até vou ajeitar ela que ela não está bem na posição correta aqui. Então ele fechou um candle abaixo. Fechando um candle abaixo aqui, mostra que talvez seja um ponto de rompimento e queira corrigir. A partir disso, obviamente que só esse candle não diz nada. Ele tem que perder a mínima desse candle e fazer uma outra barra preta aqui. Melhor ainda só que aí claro, isso tudo demora tempo. Melhor ainda é ele perder a mínima desse candle, cair um pouquinho mais, fazer mais um candle preto para baixo, aí depois volta e aí cai. Aí beleza, perde essa mínima aqui. Aí seria um movimento perfeito, que ele teria que ter um candle branco antes de virar para baixo. Isso seria interessante. Porque ele pode simplesmente chegar aqui amanhã ou depois, fazer um candlezinho, seja um candlezinho estreito de nada aqui, ou fazer um candle e voltar para cá e depois começar a subir de novo, ou andar de lado aqui sem fazer nada, né, e ficar nesse vai não vai aqui, e aí isso não levar a lugar nenhum. Então tem que ficar de olho. Eu não opero soja devido à liquidez, acho que tem coisa muito melhor, então prefiro ficar de fora. O que eu falei também esses dias, que se a soja cair muito e der uma despencada, é bem provável que ela puxe um pouco o preço dos outros grãos, principalmente o milho. Então talvez o milho recue um pouco dada a soja. A gente viu o milho caiu aí 1,59 e a soja caindo 1,63. Tem uma correlação 100% entre eles? Não, não tem. São grãos diferentes, mas utilizados muitas vezes no mesmo nicho. Então por isso que um influencia um pouco no outro. Beleza? Claro, a soja vende mais, é um pouco mais abrangente, mas em muitas coisas o milho substitui ela e vice-versa. Beleza? Vamos aqui agora para o dólar. Vamos falar do dólar. O pessoal gosta de dólar. Olha o dólar aí, ó. Gráfico semanal. O que ele fez? Tocou na média móvel lá de 8. Voltou, subiu, voltou e bateu e ficou em 0 a 0, né? Acima desse topinho aqui, ó, tinha deixado uma linha até aqui. Então, o que eu tinha falado até alguns dias atrás, ele recuou hoje, obviamente, mas que esse topo, né? Esse topo aqui alinhado, que lá atrás também tem vários outros topos e fundos aqui nessa região, nessa mesma linha, alinhado a uma média móvel, alinhado ao fundo desse candle e vários outros topinhos nessa região, era bem provável que ele desse um repique aqui o dólar. Mas esse candle aqui é um candle vendedor e que não é para ser ignorado, é um candle de respeito. Então se ele acionasse a venda, perdendo a mínima desse candle, seria interessante. Mais interessante ainda é se fechar um candlezinho preto aqui, nem que seja um pouquinho abaixo, de preferência um pouquinho abaixo desse candle grande preto e um pouquinho abaixo da média. E aí isso mostraria uma força vendedora forte, principalmente pelo fato de
ter batido e virado defesa. Isso aqui já mostra muita força, né? A gente vê aqui, é só olhar o tamanho dos pavios e ver que teve muito mais força vendedora do que compradora. Beleza? Então dá para ver esse tipo de movimento e aí isso indica que talvez o dólar queira ficar um pouquinho mais para baixo. Mas hoje foi um dia aí bem direcional, né? Ele subiu aqui, ó. Vou botar um gráfico, pode ser de 60, dá para ver. Abriu já com gap de baixa, mas voltou e aí foi lá, tocou na média, ficou andando de lado. Aqui fez um candle aqui que é um troca de polaridade, ataque contra ataque, devolução, enfim, o nome que quiser aqui, que é a mesma coisa. Mas são dois candles que fecham com as máximas e mínimas iguais, praticamente se anulam. Então isso aqui mostra que o mercado está bem 50% ali. Se a gente colocar no gráfico de 5 minutos, deu para fazer uma operação no início do dia boa aqui, depois aqui também deu, e aí aqui depois ele ficou um pouco mais de lado, aqui também depois virou uma operação boa, e aqui já ficou um pouco mais chato de operar. Mas, no início do dia aqui, dá uma paulada aí de 100 pontos para cima, chegando próximo aqui à região, né, do fechamento do gap, e aí voltando. Então, ele está respeitando bem a análise técnica ali. Olha como ele foi lá fechar o gap, abriu aqui embaixo, foi lá fechar o gap, voltou e depois subiu e fechou lá em cima. Já o Ibov está interessante o seguinte, lembra que eu comentei no gráfico semanal desse candle aqui, que é um candle de compra, um candle forte, um candle comprador e tudo mais? Então beleza, eu comentei desse cara. Eu também comentei que se rompesse ele, provavelmente ia indicar um movimento de compra forte. Sim, falei isso também. Porém, falei que teria que romper e tem que fechar acima. Ainda me lembro de ter comentado que o mais importante é saber como que o candle fechou e não aonde o candle vai. Porque pavio é fácil. Pavio ele tenta ir e volta, ele engana o pessoal, vai lá, sobe, desce, chacoalha bastante. Mas aonde que fecha? Por isso que no final do dia, né, tem muito volume de negociação, principalmente em ações. Por quê? Porque o pessoal vê onde é que o mercado está fechando e aí isso às vezes encaixa nas estratégias e aí dá uma entrada numa operação. Então, se esse gráfico no semanal, se esse candle dessa semana, amanhã, fechar abaixo aqui de 115.487, esse candle aqui não foi acionado. Tentou acionar, mas perdeu. Se fechar acima, beleza, né? Aí vai embora. Mas se fechar abaixo, aí pode o mercado continuar na tendência de baixa, que inclusive a gente tem aqui uma LTB que ele está respeitando, né? Que ele está respeitando essa LTB aqui, ó. Já faz aí um bom período que ele vem respeitando, bate nela e cai, bate nela e cai. E aí, se ele fechar, se hoje for sexta-feira, ele fechar esse candle aqui e perder, por exemplo, essa mínima aqui, aí a gente pode imaginar mais uma pernada para baixo. E aí o Ibov pode vir aqui nos fácil, nos 107, 106 mil pontos, tentar pelo menos buscar o fundo desse movimento. E a gente entra num movimento melhor, entra não, né? Continua, na verdade, num movimento. Eu vou deixar essa linha aqui, ó, que é só para me avisar se vai romper ou não. E essa aqui, isso aqui é meu alvo lá. O Ibov entraria num movimento, continuaria, né, na verdade, nesse movimento aqui, ó. Vem aqui, cai, bate lá na região lá da linha de tendência de baixa, vem aqui embaixo, bate na LTB, perde esse fundo, vem, fura aqui embaixo, aí depois volta, bate na LTB, preferência mais para cá, assim, então dele romper mais um pouco, bater mais aqui, porque é logo próximo à região aqui, aí depois vai até a hora que ele enche o saco e faz um movimento assim, vai e volta, né? Então, basicamente é isso. Então, eu quero que ele suba aqui porque eu acabei comprando uns papéis que estavam bonitos, então eu quero que suba, né? Porque aí meus papéis também pode ser que valorize. Mas eu também tenho bastante papel defensor ali, por exemplo, Klabin, eu gosto muito de Klabin, até algumas ações dolarizadas, por exemplo, Mercado Livre, mas apesar de ser varejo, e também tem alguma coisa lá fora, mas aí tem que o câmbio ajudar também. E Bitcoin, né? Bitcoin tá uma mina de ouro, melhor que ouro, na verdade.
Então, ele tem que fechar acima aqui para acionar esse candle. Se fechar o candlezinho levemente acima e romper a máxima desse, beleza, perfeito, a gente vai embora. Se fechar um candlezinho abaixo, se fechar assim do jeito que está, ou para baixo, e depois perder a mínima, esperem Ibov novamente lá em 107 mil e poucos pontos lá. Beleza? Ou pode lateralizar aqui, né? Pode fazer tudo. Pode para cima e para baixo não fazer nada. Pode. Mas a ideia basicamente é essa. Fato que esse candle no semanal é aquele mesmo candle que tem lá no milho, só que no diário. Um candle forte e muito bonito, só que esse aqui com um corpo maior ainda em relação ao pavio. Claro, um gráfico semanal tem um peso muito maior do que um diário, né? O volume financeiro, o volume de dinheiro que tem num candle desses aqui é muito maior do que um gráfico diário dele mesmo. Por exemplo, esse aqui, ó, não estou comparando Ibov com milho, né? Mas aqui tem um volume financeiro de 174,43 bi nesse candle aqui. É um volume muito grande. Se ele romper para cima lá, pensa que são 175 bi praticamente, querendo que chegue lá em cima. Então é uma grana relativamente considerável. Beleza? Acabando a semana. Deixa eu abrir o YouTube aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui se tem coisa nova. Comentem o vídeo, aproveite, ó, aproveite esse instante para comentar aí qualquer dúvida. Curte também, não esquece, compartilha. Vamos tentar chegar e bater a meta aí de 1000 inscritos, né? E quem sabe 1000 likes daqui uns dias. Eu ia ficar feliz, ia ficar bem feliz. Deixa eu ver os comentários. Só comentário aqui de nada demais, só falando de agradecendo ou algo do tipo. Nada de perguntas em si. Beleza? Valeu, obrigadão, até amanhã, sexta-feira. Um abraço, tchau.